tarde a todos. Gente, é com muita satisfação que eu medio esse painel. Esse painel nasceu junto com o evento, com o Criptorama. Difícil dizer quem nasceu primeiro, se o estudo que nós, em parceria com a LCA, Cripto e LCA, vamos apresentar sobre o panorama do setor, né, que vai ser a gênese de um anuário que a gente quer colecionar, evoluir e apresentar de forma pública. Esse estudo depois vai estar público na página da associação e de todos os associados. Vai rodar, vai ter críticas, vai subsidiar a matéria, etc. E a gente está construindo uma história para criar um repositório e que a Bcripto também possa funcionar como uma grande fonte de informação da criptoeconomia no Brasil. Esse é um primeiro retrato. Quando a gente estava pensando em como é que esse estudo ia nascer, a gente também estava pensando no Criptorama, por isso que difícil dizer quem nasceu primeiro. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o pessoal da LCA apresentar, e nós vamos aqui com o apoio e a participação do Valdir e do Alexandre dar um pouco de cor nos números, nas fotos, nos gráficos que a gente reuniu para ilustrar o panorama da criptoeconomia brasileira em 2022, olhando também um pouco para o passado e um pouco de prognóstico para o futuro. Fique à vontade, Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Agradeço ao Criptorama, Rodrigo, pelo convite à Bcripto. Vamos fazer aqui a nossa apresentação, tentando dar esse panorama da criptoeconomia do Brasil. São uma reunião de informações que estão disponíveis, de estimativas, que vão buscando dar esse quadro setorial, esse panorama de como foi, nesses últimos anos, o desempenho desse mercado. Passar a palavra para a Verônica, que vai começar a apresentação, e a gente vai fazendo aqui em conjunto. Isso. Como o Gustavo já falou, nosso trabalho ele é essa primeira iniciativa de ter um panorama da criptoeconomia do Brasil, é ter um retrato de como é esse setor no Brasil nesses últimos anos. Isso é uma iniciativa nova e inédita porque o setor é muito novo, é disruptivo, as informações têm, mas estão em várias fontes diferentes, em várias disponibilidades diferentes. Então, o nosso trabalho foi reunir essas informações, consolidar, analisar, para ver como que esse setor tem se desenvolvido no Brasil. O nosso estudo, o estudo que a gente fez é um estudo longo, ele é bem completo, como o Rodrigo falou. A gente passa pelos principais números da criptoeconomia no Brasil para fazer esse panorama e também analisa e discute os temas mais recentes de regulação e tributação que estão aí em voga no setor. Aqui a gente trouxe um recorte desse estudo para não ficar muito alongado e cansativo para vocês, trazendo as principais informações, os principais números e também trazendo os exercícios de potencial arrecadatório do setor que a gente fez para apresentar para vocês. O foco também aqui do trabalho, a gente vai dar um bom foco para o papel das exchanges, dessas empresas que fazem as transações no Brasil, porque também, como a gente vai ver logo em seguida, tem uma complexidade muito grande nesse setor, uma diversidade de agentes e de papéis sendo transacionados. Então, para essa primeira iniciativa, a gente faz esse foco nesses temas, nesses agentes. Esse esquema vai mostrar essa complexidade que eu estou falando. Então, quando a gente fala em criptoeconomia, a gente tem muitas etapas da cadeia, a gente tem muitos agentes envolvidos transacionando diversos ativos diferentes. E isso gera uma complexidade, uma diversidade que dificulta a identificação e a rotulação dos participantes, assim como a classificação dos ativos.
Essa diversidade e complexidade gera desafios para a regulação e gera incidências tributárias muito diferentes e também complexas. Esse é o mote do trabalho, né? Como esse setor é tão complexo, tão diverso, a gente precisa trabalhar nessa consolidação das informações e nesse estudo de como esses agentes estão trabalhando no Brasil. Aqui também, para fazer um contexto rápido, antes da gente chegar nos números do Brasil, a gente dá uma olhada do que está acontecendo no mundo na criptoeconomia global. A gente vê dois movimentos. Um primeiro, uma expansão expressiva, um crescimento muito expressivo do valor de capitalização dos ativos, principalmente após 2020. A gente chegou aí num pico em 2021 de mais de 2 trilhões de valor de criptoativos sendo transacionados no mundo, com ainda uma predominância do Bitcoin, mas uma diversificação grande de ativos, novas aplicações, novas demandas e novos ativos sendo criados nesse período. Aqui, destacando, já vamos para o próximo slide, aí, quando ele carregar, a gente está chamando a atenção para o ranking das maiores exchanges, que eu falei aqui, que é esse agente da cadeia que a gente vai se concentrar aqui, as 10 maiores exchanges do mundo. O que chama a atenção aqui? Esse ranking ele varia muito. Se a gente olhar todo dia o ranking de ativos, de criptoativos, isso vai variar bastante, vai oscilar bastante quem está ali no topo naquele dia. Da mesma forma, as exchanges também vão variar bastante ali dia a dia, mas essas 10 que a gente trouxe aqui são as mais recorrentes, as maiores do mercado mundial. Tá? Contextinho rápido aqui para a gente passar já para os números do Brasil. Então, como que o Brasil tem sido reflexo desse movimento internacional ou como ele está diferente desse movimento internacional? Então, a gente vai aqui para o próximo bloco. Antes da gente entrar nos números aqui, eu gostaria de chamar a atenção, uma coisa que eu não falei no início, que todo esse trabalho foi feito com base em dados publicamente disponíveis. Então, todas as informações aqui são possíveis de serem auditadas, creditadas por quem quer que seja, para fazer esse dimensionamento que a gente está fazendo. Isso também gera aqui algumas restrições, algumas limitações, mas a gente acha que é um retrato bastante fidedigno do mercado. E aí a gente vai olhar esses dados. O que a gente vê como um primeiro retrato? O mesmo movimento de expansão expressiva no Brasil também, englobando cada vez mais pessoas e empresas. O que a gente consegue ver nesses dois gráficos da esquerda, que vocês estão vendo aqui, é a expansão do número de CPFs e CNPJs que a própria Receita Federal consegue identificar de que pessoas e empresas que estão transacionando criptoativos no Brasil. Um número aí muito expressivo de mais de 1 milhão e 300 mil CPFs transacionando hoje criptoativos no Brasil, mais de 12 mil empresas. Assim como no mercado global, o Bitcoin também segue que segue com a sua predominância, né? Mas a gente também vê um movimento de diversificação e um destaque para os stablecoins e outros ativos. Como eu falei, a gente trabalha aqui com dados públicos, a gente não tem um número exato de empregos gerados pelas empresas de exchanges no Brasil, mas a gente consegue fazer uma estimativa, pelo menos um indicativo de quanto aumentou essa geração de emprego por essas empresas. Como que a gente faz isso? A gente pega pelos dados públicos a classificação de atividades que são correlacionadas a essa transação de criptoativos. Quando a gente pega essa classificação de atividades, a gente vê que nos últimos 4 anos a gente teve um aumento aí de 10 mil empregos nessas atividades. Esses 10 mil empregos são apenas de exchanges? Não. Tem outras atividades correlacionadas
nessa KNAI, né, nessa classificação, por exemplo, as empresas de meios de pagamento, que também cresceram muito nos últimos anos, mas a gente consegue ter um indicativo de que também as exchanges contribuíram para esse aumento expressivo de empregos, muito acima da média proporcional, né, de geração de empregos da economia brasileira. Do lado direito aí do slide que vocês estão vendo, a gente consegue ver também um aquecimento do comércio exterior de criptoativos. Existe uma estimativa hoje do Banco Central, a partir dos contratos de câmbio, de que as importações de criptoativos no Brasil em moeda fiduciária cresceram muito, chegaram a 6 bilhões de dólares em 2021. E aí, uma pergunta, talvez a pergunta mais essencial aqui no nosso trabalho. Tá bom, mas qual é o tamanho do mercado de criptoativos no Brasil? E aí a gente faz uma estimativa aqui, compilando várias informações públicas, fazendo uma checagem de consistência dessas informações, principalmente dos agregadores de dados de criptoativos. A gente tem, com base no volume do share de bitcoins no Brasil, transacionado no Brasil, a gente consegue extrapolar para o mercado total de criptoativos, chegando num dimensionamento de valor transacionado no Brasil de 317 bilhões de reais, com base no ano de 2021, que era o último ano cheio antes da gente começar esse trabalho. Os bitcoins, como eu já falei, tem 33% de share no mercado brasileiro, e essas transações foram geradas aí principalmente por 35 exchanges que operam no Brasil. Essas exchanges que operam no Brasil, como a gente vê por esse ranking aqui, tem a presença daquelas grandes internacionais que a gente viu naquele ranking internacional no slide passado, mas também tem uma presença bastante relevante no topo aqui dessas transações de empresas brasileiras também, que operam principalmente no Brasil. Para fechar aqui essa minha parte da apresentação, que vai ser um gancho importante para o que o Gustavo vai explicar já já, das nossas estimativas tributárias, é uma classificação que a gente faz dessas exchanges. Como eu falei, tem empresas estrangeiras, tem empresas internacionais e tem empresas brasileiras operando criptoativos no Brasil. O que a gente vê também é um movimento de nacionalização das empresas internacionais. O que é a nacionalização? É uma busca por domicílios no Brasil, passando gradualmente a transacionar os criptoativos da sede brasileira e não da sede internacional. Esse é um movimento que a gente vê gradativo nessas empresas, algumas totalmente domiciliadas, já fazendo as transações pela sede brasileira, outras com atividades no Brasil, mas ainda fazendo as transações pela sede internacional. O que chama mais atenção nessa classificação que a gente fez? O ganho de share das estrangeiras. As estrangeiras, que são ainda essas empresas que não são domiciliadas no Brasil e fazem totalmente a sua transação pela sede internacional, elas ganharam muito share, principalmente a partir de 2021, que é essa parte amarelinha que a gente vê nesse gráfico da direita. Tá? Então, aqui eu fecho essa apresentação do panorama geral dos dados, dessa compilação de todas essas informações que a gente tem, que consegue dar esse retrato da complexidade, da expansão, dos desafios e da diversidade que esse mercado tem no Brasil. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta para dar tempo para o Gustavo se preparar, mas acho que a gente parte de uma constatação importante desses dados que foram compilados pela LCA. O primeiro, que a velocidade de crescimento e transformação do setor cripto, da criptoeconomia, como acontece quase sempre com as revoluções tecnológicas, ela é muito grande, ela é cada vez maior. Então, o tempo que levou para o mercado de capitais, o mercado acionário, se consolidar como uma plataforma de negócios e todo o ecossistema ao redor dele, foi um tempo que a gente contou em dezenas de anos, em décadas, né?
E numa década a gente já vai ter todo um setor novo, consolidado em torno da criptoeconomia, tendo que, ao mesmo tempo que o mercado cresce, a gente não pode frear a inovação, tendo que regular e estabelecer as regras, né, de conduta, as regras de participação, sobretudo a forma adequada de participar nesse mercado. Essa é uma preocupação muito cara para a Bcrypto, porque a gente está no Brasil, num país que já tem as suas dificuldades. Empreender no Brasil não é fácil. E quando a gente está aqui empreendendo, né, montando negócios, fundos, iniciativas, exchanges, etc., sujeito a um arcabouço regulatório próprio, né? A gente tem uma carga tributária específica, a gente precisa contratar respeitando a legislação trabalhista, eu tenho que ter política de atendimento e dar resposta ao meu cliente, ao meu consumidor, né? Temos um Código de Defesa do Consumidor super importante, aplicável a um sem número de transações, e se eu não exijo esse mesmo arcabouço, esse mesmo conjunto de regras para quem vai concorrer com o meu negócio, eu saio numa desvantagem que a gente chama de assimetria regulatória, muito difícil de ser superada. E no mercado que cresce nessa velocidade, ou a gente rapidamente resolve essa assimetria regulatória e o esforço que está sendo empreendido na aprovação do marco regulatório que a gente já discutiu ao longo desse evento nesse sentido, ou pode ser tarde demais. Né? Pode ser tarde demais para as empresas que atuam no mercado brasileiro. E é isso que a gente está evidenciando também com esses dados. Feito essa observação, eu queria pedir a opinião do Valdir, que está aqui conosco. O Valdir trabalhou em diversos e viu o crescimento de diversas indústrias, né, Valdir? Tanto mercado acionário, mercado de fundos, sim, exato. E tantos outros. E eu queria que se você pudesse comentar que tipos de desafios, né, a gente vai ter que superar no mercado cripto, olhando esse crescimento, né, olhando a questão regulatória, nesta velocidade, a semelhança do que aconteceu, por exemplo, com a indústria de fundos. É curioso que nós não combinamos nada, eu e o Rodrigo, mas na hora que eu vi os números, a primeira coisa que chamou a atenção foi aquele crescimento do número de CPFs, que está em 1.333.000, se não me engano. E quem acompanhou aqui o crescimento, o desenvolvimento do mercado de capitais, vamos dizer assim, renda variável, ações, bolsa, viu que para bater 1 milhão de CPFs demorou e foi feito trabalho grande por parte do regulador, por parte da própria Bolsa. Isso começou lá na antiga Bovespa e foi continuando para conseguir bater 1 milhão de CPFs. E aqui, pelos números que foram projetados, a gente viu que nós estamos com mais de 1 milhão em um espaço de tempo bastante curto. Tá? O gráfico de começar em 2019, não é isso? Nós estamos agora em 22. Então, esse é um ponto que me chamou muita atenção. E esse crescimento, se ele continuar, se for uma tendência que se confirme, traz um desafio grande. O primeiro desafio o Rodrigo já avançou, e ele até começou a conclusão que ele trouxe, que era até uma frase que estava aí no cantinho embaixo do telão, que eu acho que é o ponto mais importante, que essa diferença, as assimetrias levam às desigualdades, até a forma de competição, enfim, as assimetrias regulatórias atrapalham, né? Porque os participantes não estão com a mesma situação. E isso tem um reflexo direto também nos investidores, porque quanto mais pessoas investem, ou mais CPFs estão entrando no mundo cripto, mais responsabilidade quem está do lado de cá, ou seja, reguladoras, exchanges, tem. Isso tem um outro desafio importante, que é a questão de educação, porque se no mercado, vamos chamar assim, no mercado financeiro tradicional, a gente já tem uma dificuldade gigantesca por um déficit de educação financeira, você imagina no mercado onde nós estamos falando também de investimento, que ainda tem um componente de inovação, de novidade, e algo que não está no nosso dia a dia. Então, esses números me mostram a responsabilidade para essa indústria crescer de forma saudável. E nesse ponto, a forma que está se desenhando a nossa inovação, o PR, como já foi falado, o direito já foi falado aqui, e essa característica desse mercado que está centrado no exchange é importante porque esse foco que acontece no negócio, onde você se relaciona, você de investidor que é exchange, ali que tem que ser a forma de controle, ali que eu tenho que me preocupar que eu
essa situação. Todos eles impedem igualdade para poder ter uma competição sadia. E mais importante, esse movimento de nacionalização que foi mencionado, eu acho bom, porque se os estrangeiros estão vindo para cá, eu começo a conseguir que todo mundo joga com as mesmas regras. E o mais importante, o investidor sabe com quem falar, onde falar, qual o respaldo jurídico que ele tem, como comentou. Porque se eu estou no cenário tudo fora, vários países, etc., e se eu não considerar errado, eu vou falar com quem? Eu nem sei com quem falar. Então, acho que o crescimento é uma tendência, na minha opinião, e acho que é irreversível, e ele é rápido, ele traz esse desafio da responsabilidade e traz esse desafio também da regulação, olhar a resposta regulatória vir para proteger e para fazer que isso seja um crescimento sustentável. Perfeito, não tem nem o que complementar. Vou passar, devolver a palavra para o Gustavo para ele continuar. Na sequência, a gente faz uma provocação ali para o Alexandre, deixar uma contribuição para o pai. Muito bem. Bom, se tem transação financeira acontecendo, as empresas estão operando, tem faturamento, uma coisa é certa, tem que ter a tributação em cima disso, tem uma parte dessa movimentação financeira que vai servir a financiar o poder público, a financiar a sociedade. O desafio tributário nesse setor é grande por ser um setor inovador e também por essa possibilidade das transações serem feitas fora do domicílio fiscal nacional, transações transfronteiriças. Esse é um desafio que o mundo todo está enfrentando, não só em relação à criptoeconomia, mas em vários outros setores que permite essa forma de atuação. Independente disso, o que a gente trouxe aqui é uma estimativa baseada na arrecadação possível, pensando na atividade das exchanges e do faturamento das exchanges com a intermediação com criptoativos. A gente viu agora há pouco qual foi o tamanho total do mercado, qual é o valor total que está sendo transacionado em criptomoedas. Em cima desse valor transacionado, as exchanges cobram as suas taxas pela intermediação. Então, essa taxa, em geral, é uma porcentagem do valor transacionado. Na média das empresas nacionais e nacionalizadas, essa taxa é de 0,43%. Para as estrangeiras, esse valor é um pouco menor, é de 0,2% na média. Isso são dados compilados a partir dos agregadores. E as empresas cobram também, as exchanges cobram também uma taxa pelo saque. Pode ser uma taxa fixa, por reais por saque feito, ou uma taxa variável percentual do valor transacionado, ou uma combinação entre esses dois. Na média, as nacionais cobram R$ 5,00 como taxa fixa, ou 0,4% do valor retirado em saque das exchanges. As estrangeiras cobram R$ 3,46 como taxa fixa, um pouco mais baixo, portanto, que as nacionais, ou 0,42 é mais parecido, até um pouquinho maior do que as nacionais. Então, com base nessas duas informações, valor total transacionado e as taxas cobradas, a gente consegue ter uma primeira estimativa de qual é o faturamento das exchanges. E aí a gente chega perto desse valor de R$ 1 bilhão, 985 milhões de reais. Em cima desse faturamento, aqui eu estou olhando só para as nacionais, tá? Então tem as nacionais, tem as estrangeiras, que a gente viu agora há pouco. Eu vou falar primeiro aqui das nacionais e depois eu vou falar das estrangeiras. O que incide de tributação em cima desse faturamento? Como sabemos bem, a tributação no Brasil não é algo muito simples, é uma coisa, a forma de tributar depende muito de cada setor e de cada empresa. São formas alternativas, isso é um grande problema, esse é
dos principais problemas que a gente tem no sistema tributário nacional, assim como vários outros, não cabe aqui se alongar nisso. Então, a gente teve que fazer algumas premissas simplificadoras para harmonizar como poderia ser o tratamento tributário desse setor. Então, incide PIS/COFINS em cima desse faturamento, como sendo uma prestação de serviço. A gente adotou como premissa a hipótese do PIS/COFINS no sistema cumulativo, que não tem o sistema de créditos e débitos, a alíquota de 3,65. Então, tem algumas exchanges que podem estar no sistema chamado de não cumulativo. E aí paga uma alíquota de 9,25, mas compensa créditos em cima dos custos que a empresa tem. Por simplificação, adotamos essa premissa do sistema cumulativo 3,65. Além disso, também por ser serviço, tem incidência de ISS, a alíquota de 5%. Esse é o tributo municipal, cada municipal pode ter alíquotas distintas, variando entre 2% e 5%, mas o mais comum é a incidência dos 5%. Então, esses dois somados dariam um recolhimento de 85 bilhões de reais, ano base para essa estimativa, só reforçando, 2021. Além disso, as exchanges têm também o imposto de renda. E aqui, de novo, a gente adota uma hipótese simplificadora de usar o lucro presumido. Então, vai ter exchanges que estão no esquema de lucro presumido, vai ter exchanges que estão no esquema de lucro real, mas para ter uma hipótese harmônica entre todo mundo, a gente adota a hipótese do lucro presumido e a presunção de lucro é de 32% do faturamento. Em cima disso, incide a alíquota do imposto de renda e da CSLL, que é de 34%. Então, isso gera uma incidência tributária também da ordem de 107 milhões de reais. Ao lado disso, como a gente apresentou agora há pouco, para as criptomoedas serem transacionadas, como a gente não tem mineração aqui no Brasil, a gente tem que trazer isso de fora na forma de importação de criptomoedas. A Verônica apresentou agora há pouco esse valor. Para fazer essa importação, é necessário fazer um contrato de câmbio. Em cima desse contrato de câmbio, incide um outro imposto, que é o IOF, a alíquota de 0,38%. Então, foram 32 bilhões de reais de importações de criptoativos em 2021, o equivalente àqueles 6 bilhões de dólares que a gente mostrou agora há pouco. Isso gera uma incidência de IOF de 122 milhões de reais. Então, tudo somado, 314 milhões de reais é a incidência tributária em cima das exchanges ao fazerem a intermediação por criptoativo, isso pensando só nas nacionais. Para as estrangeiras, é um pouco mais difícil de fazer essa estimativa, porque justamente por não estarem domiciliadas aqui, não estarem fazendo a intermediação de criptos diretamente aqui, é mais incerta a forma como efetivamente essas empresas estão sofrendo a incidência tributária. Elas podem estar fazendo a importação do serviço e aí tem lá uma tributação toda em cima disso. Elas podem não estar fazendo tributação nenhuma, elas podem estar fazendo preço de transferência. Para contornar isso, a gente pensou aqui em fazer 2 cenários, né? O primeiro cenário é pensando que as estrangeiras seriam internalizadas, passariam a operar aqui dentro, mas continuariam cobrando as mesmas taxas que cobram hoje. E, em cima disso, haveria a incidência tributária igual à das nacionais. Então, essa é a principal hipótese, né? Para essa estimativa que a gente tem aqui, se as estrangeiras tivessem uma incidência tributária igual às nacionais. Primeira coisa, então, é fazer a estimativa de faturamento dessas empresas. Então, nessa hipótese que eu falei, no primeiro cenário,
isso traria um faturamento de 423 milhões de reais para as exchanges estrangeiras. O cenário B é essas empresas estrangeiras serem mobilizadas a aumentar suas taxas, se aproximando das taxas brasileiras. Por que isso poderia acontecer? Por que isso é um cenário plausível, né? Primeiro, para incorporar a própria tributação, e segundo, porque, como o Rodrigo falou agora há pouco, a gente comentou agora há pouco, ao operar no Brasil, podem surgir custos adicionais da operação, do compliance regulatório, do compliance jurídico, que fazem com que as taxas a serem cobradas tenham que ser maiores para fazer frente a esses custos adicionais. Então, nessa hipótese, as estrangeiras viriam para o Brasil, se internalizariam e passariam a cobrar as mesmas taxas que as nacionais, elas teriam um faturamento de 713 milhões de reais. E aí teria uma incidência, como eu falei, igual à das nacionais, PIS/COFINS, ISS, o imposto de renda e o IOF dos criptoativos que precisam ser importados. Tudo isso somado, então, a gente teria uma arrecadação adicional vinda das exchanges estrangeiras entre 193 e 247 bilhões de reais. Então, só para pôr todos os números juntos, e já indo para o final da apresentação, faturamento total das exchanges, considerando nacionais e estrangeiras, variando entre 1,4 bi, que é uma estimativa mais próxima do que é hoje, até 1,7 bi, uma estimativa próxima do que seria a internalização das estrangeiras com o aumento das taxas cobradas. Ao haver a internalização do tempo, dependendo de como esse mercado evolua, essas taxas podem mudar, provavelmente tem algum valor intermediário aí. O potencial de contribuição para o fisco, o potencial de arrecadação em cima desse faturamento é da casa de 500 milhões de reais. Então, é isso que se pode pensar em termos de arrecadação a partir da intermediação, das taxas de intermediação e desses cenários que a gente construiu aqui. Excelente. Como o Valdir comentou, né, os números de CPFs hoje registrados, monitorados, né, referidos pela Receita, negociando cripto, já estão no mesmo patamar, então um pouco mais, dos números de CPFs que negociam valores imobiliários, né, compram e vendem ações. A gente já tem mais investidores criptos, pessoas físicas, no ecossistema da criptoeconomia do que na Bolsa, do que na B3. Em termos de volume transacionado, né, compra, vende, etc., volume transacionado, já se transaciona um volume de recursos também, cripto no Brasil, superior ao volume transacionado das ações listadas em bolsa, né, tudo isso num intervalo menor que 10 anos. E fazendo um parâmetro, né, de tudo que foi mostrado e das primeiras considerações, eu lembrei de uma frase do ex-presidente americano, do Reagan, que ele dizia: quando um mercado surge, cabe ao governo observar. Quando ele aparece, de fato, tributar. E quando ele cresce, regular. Eu acho que a gente está justamente nessa toada, e a partir dessa deixa, eu queria ouvir um pouco do Alexandre, como é que ele está observando a dinâmica concorrencial e que inferências ele consegue tirar desses primeiros dados e do que ele observa no mercado. Legal. Assim, nós da BLP Cripto lançamos o primeiro fundo de investimento em criptoativos em janeiro de 2018. Então, a gente é o primeiro investidor institucional em criptoativos do Brasil. Isso aí é um privilégio grande, porque a gente viu todos esses números acontecendo, né? Então, assim, eu vou dar um pouco o que está por trás desses números, que eu acho que é divertido, né? A primeira coisa,
quando vocês falaram das maiores bolsas, as 10 maiores bolsas do mundo, são 9. Uma ontem foi para. Por que isso é importante? Porque a gente opera em bolsas do mundo inteiro. A gente, dentro das bolsas que a gente opera, ali está a maioria. E o que a gente percebe é que as bolsas brasileiras, elas têm um ambiente regulatório muito mais forte do que as estrangeiras. Quando ela mostra ali, você vê aonde são essas bolsas, Seychelles, Cayman, pouquíssimas estão nos Estados Unidos, Malta. Malta. Por quê? Porque os Estados Unidos, como o Brasil, tem, vamos dizer, uma régua de regulação maior. Então, as bolsas brasileiras, elas são obrigadas a contar para a Receita o CPF está operando. E daí que sai 1,3 milhões. Aquele 1,3 milhões é o número de CPFs que operaram em um mês. Quando o colega falou, ele estava comprando com o número de CPFs totais na bolsa, na B3. Eu arrisco dizer, e esse número não é público, porque a B3 ela não abre quantos CPFs operam em um mês em ações, e eu arrisco dizer que em cripto se opera quase uma ordem de grandeza maior em CPFs. A diferença grande é que a boleta média na B3 é muito maior do que em cripto. Em cripto, a gente sabe que tem gente que opera sem barreiras. Por quê? Porque o ambiente de negociação numa exchange, ele é muito mais, vamos dizer, eficiente do que na B3. Até pelo tamanho, né? Quando você vai, não sei como é agora, no meu tempo tinha lote mínimo na B3, que era quase R$ 1.000. Então, o cara que vai operar R$50, e é uma quantidade muito grande de pessoas, os números mostram, 1,3 milhões de pessoas o que a B3, eu acho que ela demorou algumas décadas para ter em CPFs. Então, o que é muito interessante, o brasileiro adora cripto. E o Brasil está muito na frente em criptoativos do que o resto do mundo. O setor que eu estou representando, de fundos de criptoativos, ele é mais desenvolvido no Brasil do que em qualquer país do mundo. Nós hoje temos quase 20 ETFs. Os Estados Unidos não tem nenhum de spot. Ele só tem de futuros, que é um produto pior do que o ETF de spot. Por quê? Porque aqui a CVM, e quando a gente lançou o fundo, a gente foi na CVM. Foi uma surpresa, uma grata surpresa para a gente, que o Maeda lá que nos atendeu, estamos falando de janeiro de 18. Ele estava super por dentro do assunto. Eu saí de lá e falei assim, nossa, esse cara entende. E foi para a gente muito, muito gratificante ver isso e muito fácil. Assim, a gente fala que quando a gente abriu o fundo, a parte que foi menos difícil foi a regulamentação. Porque a gente usou exatamente o que já existia. A gente usou o fundo de investimento exterior. Por isso que tem aquele 20%, 40%, 100%, é porque isso está escrito na regra. Não se escreveu nenhuma linha a mais. Então, assim, do ponto de vista de tributação, um dos motivos que a gente falava, investe em fundo porque é muito mais fácil a questão tributária, porque a gente tributa a cota. Hoje, se você for um investidor individual e você quiser realmente fazer o que dá para fazer, que é fazer staking, fazer juros, fazer troca de ativos, tributariamente, isso aí vai ser dificílimo. Então, assim, vou dar um exemplo super simples, até para trazer para o mundo, às vezes, real nosso. Você trocar Bitcoin por Ethereum, é uma transação de cripto para cripto, tributariamente é muito difícil. Você tem que fazer hipóteses. Então, acho que um pouco o convite que você faz nas etapas é importante a pessoa que for recolher imposto, e no Brasil se recolhe muito imposto do cripto, os números da Receita mostram, é que ela tenha a segurança de como fazer isso. Eu lembro que em bolsa, eu sou do tempo que nem todo mundo recolhia imposto em bolsa. Isso foi melhorando, daí, hoje em dia, eu acho que tem assim, essas calculadoras de imposto que fazem para você, porque é complicado. Em cripto é muito mais complicado. Eu acho que cabe ao regulador facilitar um pouco a vida do usuário. Porque o usuário, por que o brasileiro gosta tanto de cripto? Eu acho que ele vê, ele percebe neste sistema alguma coisa mais eficiente e mais justa para ele. Então, assim, por que eu sou apaixonado por cripto?
Porque, assim, é um ambiente de negociação onde você está comprando, vou lá dizer, Bitcoin. Esse negócio está sendo negociado em 180 países do mundo ao mesmo tempo. Todas as bolsas estão arbitradas. Ou seja, não existe a possibilidade de um grande player manipular o mercado. O preço que você tem, então assim, quando você entra numa exchange, o preço que você tem é exatamente igual ao preço que eu tenho. Igual. Então, é percebido, eu acho que é percebido como um ambiente de negociação mais justo. E aí, para trazer aqui para a nossa realidade, eu acho que não só a questão tributária, eu acho que se a gente conseguir desenvolver o arcabouço correto, a gente pode exportar as nossas exchanges. Né? Não estamos sendo atacados por exchanges do resto do mundo. Por que não atacar o resto do mundo se a gente está na frente? Então, eu vejo com muito bons olhos iniciativas como essas, porque este é um setor que o Brasil está na vanguarda. Então, eu vou falar, assim, a gente falando isso é importante, porque é difícil a gente falar o Brasil está na vanguarda. A gente está na vanguarda, a gente tem Pix. Então, assim, só vou terminar com essa. Ontem eu estava com uma pessoa importante, um desses caras bem grandes. E daí a gente estava jantando, e em Bitcoin tem o que eles chamam de Lightning, que é mais ou menos um pagamento instantâneo, que é uma questão que está se desenvolvendo há uns 3 anos. Então, eu mostrei para ele o Pix. Sentei eu com um amigo, ó o Pix. Ele me mandou R$5. O cara não acreditou. É um americano. Ele não acreditou. Ele falou assim, como assim? A gente parou às 9 da noite. Melhor do que Lightning. Então, assim, em meios de pagamento, até porque, assim, tem gente aqui que trabalha com isso há muito mais tempo, a gente tem uma vantagem competitiva gigante. Então, por que não usar isso até para exportar o nosso expertise? Então, acho que o convite é esse. E cabe ao regulador ajudar isso. E eu acho que está ajudando. Sinceramente, eu não sou o cara que vai mais para a vida do mundo, mas a impressão que a gente tem desse lado, observando, é que o regulador está querendo mais ajudar do que o contrário. Então, cabe a gente meio que indicar os caminhos, eu acho. É isso, é isso. A tributação, ela oferece pelo menos 2 reflexos importantes, né? Como a tributação das empresas brasileiras é diferente da que está sujeita às empresas sediadas em paraíso fiscal, e como isso traz uma competitividade, uma concorrência que beira o desleal, né? Porque você está sujeito a custos que são diferentes, num mercado que, em tese, deveria ser o mesmo, né? E ela também traz o componente de quanto que esse mercado deixa de externalidade positiva. São 314 milhões de reais, olhando para 2021, só as exchanges nacionais, em impostos, né, que foram recolhidos e devolvidos à sociedade. E impostos, gente, no nosso sistema democrático, no final do dia, são postos de saúde, escolas, investimento público, iluminação. Então, tem essa primeira frente, né? Sem falar nos empregos gerados. De fato, essa é uma preocupação cada vez mais relevante em a gente estabilizar essas regras concorrenciais para que, no final do dia, o objetivo não é travar a competição, muito pelo contrário, é simplesmente definir as regras para que todos possam concorrer em igualdade de condições e que vença o mais rápido, o que tiver a melhor interface, o que tem custos mais baratos, o que tem mais usability e assim por diante. É esse tipo de competição onde a criatividade dá o seu melhor. Dito isso, e agradecendo mais uma vez todos os painelistas aqui, eu relembro que o estudo da LCA vai se tornar público, tá? Todos vão poder consultar, baixar, estudar. Ele é um primeiro estudo que a gente vai manter e aprofundar ao longo dos anos. Então, no próximo Criptorama, no ano que vem, o estudo da LCA vai estar ainda mais denso e mais profundo nessa nossa parceria. A gente fez um recorte importante agora da parte tributária, da parte de geração de empregos, né, do tamanho das exchanges aqui, do tamanho das exchanges lá fora. A gente vai agregar novos insumos e novas perspectivas para que, pecinha a pecinha, ano após ano, a gente tenha, de fato, o panorama do mercado brasileiro nos anuários da AB Cripto.
E aí eu queria abrir a palavra para perguntas. Se vocês quiserem endereçar alguma pergunta para os nossos painelistas, será muito bem-vindo. Eu tô com o microfone aí, vai passar o seu, Monteiro? Deixa. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Matheus, sou o CEO da Star Games. Gostaria de saber por que nos Estados Unidos tem tanta dificuldade de criar um ETF e aqui a gente já tem por volta de 20. Essa é para você, Alexandre. O ETF lá fora ele tem que ser aprovado pela SEC. E o presidente da SEC simplesmente não aprova. Então, eles estão tentando aprovar isso há 6 anos. Basicamente, não tem autorização. E o que eles fizeram, então, eles criaram esse ETF de futuros, que aí o mercado de futuros está embaixo de outro órgão, CFTC, e aí eles conseguiram liquidar uma driblada na regulamentação. O Canadá tem ETF de spot, na Europa alguns países têm ETF de spot, o Brasil é o que mais tem ETF de cripto. Isso não significa que a gente não tenha as nossas singularidades, né? Porque, olha que coisa estranha, né? Por conta de um marco regulatório não estar aprovado, definido e as competências estabelecidas, eu não posso custodiar cripto num fundo no Brasil. Mas eu posso fazer isso num fundo no exterior e vender cotas desse fundo no exterior aqui no Brasil, né? Então, para você investir num fundo cripto no Brasil, no fundo você tem que comprar cotas de um fundo que está no exterior, correto, Alexandre? É pior que isso. Vamos lá, cutucar. Então, um fundo no Brasil não pode comprar criptoativos no Brasil. É uma singularidade, eu acho que é interessante, né? A gente está exportando o mercado. E por que não pode? Porque os criptoativos eles não são ainda regulamentados pela CVM. E um fundo de investimento ele só pode comprar ativos regulamentados pela CVM. Mas eu acho que assim, tem que bater na porta deles, tem que explicar e tem que falar que poxa, não parece fazer sentido. Eu não acho que tem alguma agenda por trás, eu acho que é muito novo ainda. Então, essa demanda não existia. Quando a gente abriu o fundo, a gente fez de uma maneira indireta, porque a gente achou que era a única forma, quer dizer, achou não, era a única forma de fazer, né? É muito difícil mudar uma regulamentação. Mas eu acho que a CVM e a Prima, eu acho que ela soltou semana passada um marco autorregulatório do setor, a gente ajudou bastante lá, o Lopes está aqui, e quase mora lá na Lima para ajudar. Então, assim, a gente também tem que ajudar o regulador a entender essas singularidades. Perfeito. Monteiro, temos uma pergunta aqui no fundão, ó, na extremidade. Boa tarde, eu sou o Danilo, sou executivo de negócios da Fintech. E a minha pergunta é assim, eu percebo que muitos brasileiros tentam fugir, né, de tributação, esse tipo de coisa. E como que vocês enxergam isso? Existe uma preocupação em ter uma desaceleração, assim, no sentido desse mercado cripto por conta dos tributos? Obrigado pela oportunidade. Na área cripto a gente não sente não essa desaceleração. Não tem setor pujante, não tem setor crescente, né? Não tem atividade adequada que não pague impostos, né? Tem até um ditado, as duas únicas coisas que a gente não pode fugir é da morte e dos impostos, né? Elas vão acontecer em algum dia, né? E o mercado está crescendo tanto, os próprios números e as projeções mostram isso, a gente sente as diversas iniciativas, por diversos fatores, o número de associados na cripto, o número de consultas, um evento como esse que atrai tantos interessados, tantos participantes, e a tributação, ela vem com naturalidade da própria atividade. A gente pode questionar, discutir, levar isso para os nossos parlamentares se a tributação é alta, se é baixa, se ela é indevida, se ela é inadequada, como a gente questiona em tantos outros setores, né? Setor automotivo, internet, energia elétrica, etc., que é uma discussão própria e legítima, mas fugir da tributação é um erro. Mais alguém? Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu vou lembrar, já não é nem um lembrete, né? Logo o estudo vai estar disponível, ele é bem mais denso, bem mais completo do que a apresentação que fizemos para vocês. E como eu disse, vai evoluir e vai evoluir junto com o Criptorama, em torno de um anuário de estatísticas que a gente vai começar a colecionar para ser um grande farol
em torno da criptoeconomia no Brasil. Muito obrigado, agradeço a todos os painelistas. Obrigado. Muitíssimo obrigada.